Olá, galerinha do outro lado da tela! Tudo bom com vocês? Se assim como eu, você ama animais, você precisa saber sobre essa doença que tem acometido vários cachorros, que é a sinomose. Antes de mais nada, eu quero dizer que não sou veterinária, tampouco médica, né? Só que aconteceu isso comigo, minha cachorra teve essa doença, então eu tenho propriedade para dizer o quanto é triste ver o seu cachorro tão limitado. A sinomose é um vírus e normalmente acomete os filhotes. Essa doença acontece porque o cachorro está com baixa imunidade ou então não tomou todas as injeções necessárias. E eu quero contar um pouquinho sobre a minha história, sobre o que aconteceu com a minha cachorra, desde o comecinho da vida dela, eu vou contar pra vocês. E espero que seja útil pra vocês também que estão assistindo aí. Se em algum momento você ver esses sintomas no seu cachorro, você vai saber. Ou se em algum momento você perdeu um cachorro por causa dessa doença, também você pode compartilhar aí comigo, porque eu sei que é muito triste ver os nossos cachorrinhos tão doentes, tão imobilizados diante de uma doença que às vezes a gente não consegue fazer nada. Eu quero apresentar pra vocês, ela é minha cachorrinha, o nome dela é Polly, e ela é a mãe da Meg, que é a que teve doença. A Polly foi gestante somente uma vez, e quando ela teve os filhotinhos foram 4. O último que ela teve foi a Meg. Então nós ficamos com as duas, com a mãe e com a última filha, a caçulinha. A Meg, quando nasceu, não estava conseguindo mais estourar a bolsa, né? Que estava envolvida no cachorrinho. Então a gente teve que ajudar ela a fazer o parto, porque ela estava bem debilitada. E aí a Meg quase não sobrevive, porque ela não estava conseguindo mais respirar. Tanto que ela é uma das menores, ou melhor, ela é a menor da turminha, né? De todos os filhotes, e eu vou apresentar pra vocês. Então dá tchau pra Polly. Tchau, Polly. Tchau. Olha pra câmera. Olha, tá com vergonha. Tá com vergonha, Polly. E essa é a Meg, a filha da Polly. Falei nela, ela já veio aqui com os pastinhos. Toda ciumenta, essa cachorrinha. A Meg, como eu já disse pra vocês, foi bem difícil o parto dela, né, em relação aos outros cachorrinhos. E ela sobreviveu e a gente resolveu ficar com ela, ela é a nossa mascotinha. E ela é muito meiguinha também. Só que o que acontece? Ela teve essa doença, a sinomose. A princípio, o primeiro sintoma que a gente pensava que era o quê? Que ela tava gripada ou que tava enjoada. Ela ficou muito assim pra baixo, sabe? Quando a cachorra fica de lado, não tem motivação nenhuma. E foi isso que aconteceu com ela. Por que você cagou em mim? Então a gente achou muito estranho ela ter ficado desse jeito. E aí a gente foi no veterinário, eu e minha mãe fomos lá. E aí a gente fez vários exames, né, a veterinária fez. E descobriu que ela tinha essa doença, sinomose. E ela ainda falou assim, olha, a gente já pegou vários cachorros aqui no consultório e infelizmente a maioria morreu. Essa doença é muito ruim, ela realmente vem para matar o animal. E é muito difícil a cura. E aí a gente já ficou, ai, não acredito que a gente vai perder ela, né? E aí ela deu um tratamento, ela falou que não era garantido de a cachorra sobreviver, só que ela deu e falou pra gente fazer de acordo com o que ela prescreveu. E o tratamento foi bem assim, triste, né? Porque a gente começou a ver ela se debilitar. Então, aquele dia que ela tava um pouquinho mais desanimada, um pouquinho mais pra baixo, no outro dia ela já estava andando tremendo, não conseguia andar direito. E aí foram se passando outros dias, ela não conseguia mais movimentar as pernas de trás, se arrastava. E aí foram passando mais outros dias e ela já não conseguia nem se mover mais. Tanto que a gente tratou ela como se fosse um bebê mesmo. A gente teve que usar fralda e dar comida na boquinha dela porque ela não conseguia se mover. A gente estava dando comprimido, se eu não me engano eram 4 por dia. Então foram um mês assim que eu me lembro muito intenso pra cura, pra gente achar uma cura pra Meg, né? E às vezes a gente olhava assim e pensava, poxa, será que vai dar? Será que tem jeito essa doença? Porque a gente via ela e sentia tanta dó porque ela não conseguia se mover. Ela ficou ali parada por um mês sem se mexer, então foi muito triste. É uma doença assim que machuca muito o animal, a gente vê como o animal sofre. Mas tem uma boa notícia, é uma doença que sim tem cura e a gente viu isso.
Eu lembro claramente do dia que a Meg ela conseguiu se levantar mesmo com as perninhas bambas e foi muito emocionante porque a gente ficou muito tempo cuidando dela, né, Meg? E a gente colocou ela no chão, eu chamava ela e ela tentando andar e caía, tentando andar e caía. Então foi uma vitória assim que as lágrimas não teve como não se conter, porque a gente cuidou muito bem dela e ela ficou curada. É lógico que depois de um tempo ela foi conseguindo subir as escadas, depois de um tempo ela conseguiu subir no sofá. Então ela foi aos poucos voltando ativa, voltando do jeitinho que ela era, correr. Só que ela ficou com alguns sintomas. Se vocês perceberem, ó, ela tem uns tiques, né, que antes ela não tinha, por causa da doença. Então ela teve uns tiques. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Ó, tá vendo que ela tá balançando o braço? Não é eu, é ela. Porque ela tem esse tique ainda. E a coluna dela, ó, ela é bem durinha quando eu pego ela, como ela fica durinha. E a coluna dela também ficou bem durinha, só que ela ainda anda muito bem, né, Meg? Ela realmente sobreviveu a essa doença e eu fico muito feliz em compartilhar isso pra vocês, porque às vezes você pode estar passando por isso com seu cachorro e é muito triste de passar essa experiência. Você acha que não tem solução porque passa dias e nada de melhorar. Só que a gente precisa ter fé primeiro, acho que a primeira coisa que nós devemos ter fé em Deus, porque sim, eu tenho certeza que Deus cuida dos animais também. E a cura da Meg foi sim um milagre de Deus. E depois procurar os veterinários para que a gente possa fazer a nossa parte, né? E essa doença também é contagiosa para os outros animais. Então se o seu cachorro pegou, você tem que logo separar. Graças a Deus que as minhas outras cachorras não pegaram essa doença, porque elas estavam com a imunidade forte. Enfim, elas estavam fortes de saúde e não pegaram essa doença, então só a Meg pegou essa doença e graças a Deus ela sobreviveu. É isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você conhece alguma história em relação a essa doença, ou se você viu alguém que teve essa história também com seu animalzinho, conta aí pra mim nos comentários. Se você gostou desse tipo de vídeo com os meus cachorros, sobre essa dica, também comenta aí nos comentários para mim. E inscreva aqui no canal, porque quem se inscreve vê sempre os vídeos primeiro, né? E eu gostaria muito da sua companhia no Facebook também, no Instagram. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo com outros assuntos. E até lá. Um beijo pra vocês.